Olá! Esse é o quadro da consultoria gratuita. O que ele é? Você manda lá na caixinha o teu problema, a dificuldade que você está enfrentando e eu falo para ti como se eu estivesse atendendo você, mas de uma maneira que vai ficar aqui disponível para todo mundo. Você conta o seu relato, não vou te identificar, mas a gente passa aqui esse relato para as outras mães que talvez estejam passando pelo mesmo problema que você, conseguirem ser ajudadas da mesma forma. Eu sou Ana Beatriz, idealizadora do Leite Descomplicado, consultora em amamentação, especialista em equipamentos médicos e tô aqui para te ajudar. Se você ainda não está inscrita, se inscreve agora no canal, ativa o sininho para você receber as notificações e não ficar de fora de nenhum vídeo informativo que eu vou passar aqui. Vamos começar? Eu abri a caixinha da consultoria e recebi uma caixinha assim. Bebê sai do peito com sinais de insatisfação, braços rígidos e choro, algumas horas do dia. E ela continuou no direct. Pode ser baixa produção nesses horários? Médica e consultora de amamentação recomendam um complemento nesses horários. Quando oferta o complemento nessas horas, o bebê parece relaxada e tranquila. Amamento livre demanda, deixa o bebê no peito mais de 30 minutos. Fazendo protocolo Power Pump, tomando domperidona e chá da mamãe, mas esse padrão se mantém. A bebê tem 20 dias, ganha 25 gramas por dia, porém estava chorando muitas horas seguidas antes de começar a dar complemento. Ofereço uma colher e 80% das vezes meu próprio leite. Eu pedi para ela um relato um pouquinho mais detalhado para poder ajudar melhor. Então vamos lá. Minha bebê tem 20 dias e é amamento livre demanda. Ela demora bastante para mamar e dorme durante a alimentação. Sempre tenho que tirar a roupa, estimular, comprimir as mamas, etc. para mantê-la acordada. Acontece que em alguns horários do dia, de manhã e de tarde, ela sai da mamada parecendo estar insatisfeita, braços ainda rígidos, chorando. Esses horários coincidem com redução do hormônio da amamentação, segundo a pediatra e consultora que contratamos. Testamos dar complemento de colher após uma dessas mamadas e ela dormiu muito bem. Portanto, desconfiamos de que ela, de fato, ainda estava com fome após sair do peito. Eu não gostaria de dar complemento e estou fazendo de tudo para aumentar minha produção, mas enquanto isso, me parece melhor seguir assim. Caso contrário, ela fica bastante estressada, não faz as sonecas e chora bastante. Essa mãe usa a medela elétrica, a modelo Freestyle, que é aquela pequenininha, vou deixar ela aqui, com os coletores, o kit de extração hands-free, que são aqueles coletores copo. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu falaria para você é que esses sinais de insatisfação que você relatou, que são os braços rígidos e o choro, não são só sinais de insatisfação. São sinais de que seu bebê pode estar com alguma outra dificuldade, mas a gente acha que o bebê só chora por fome e não chora só por fome. Então, o bebê pode estar com alguma dificuldade durante a mamada. Ela está tentando mamar, mas pode ser que ela esteja com alguma dor, ou aquela posição não está legal e está causando dor para sua bebê. E ao longo da mamada, ela começa a ficar estressada, ela começa a ficar com dor, e acaba que ela dorme de cansaço, porque é um bebê de 20 dias. E o ato de mamar, faz com que o bebê canse. Isso é normal, é um exercício para o bebê, envolve muita musculatura, envolve coordenação de sugada, de deglutição, envolve toda essa parte da musculatura. A depender da posição que você tá com a sua bebê no colo, pode ser que a própria posição esteja incomodando. Então, eu vou citar alguns exemplos. Por exemplo, quando o bebê não está exatamente barriga com barriga, então a bebê está, bonequinha aqui, a bebê tem que estar assim, virada para você, de frente para o seu seio, tá? E muitas vezes as mães deixam o bebê barriga para cima e cabeça virada. Então o bebê fica assim, tá? Fica jogado assim o corpo e a cabeça virada. Pense você comendo assim. Então você tá sentada de lado pra mesa e tá comendo sempre assim, com a tua cabeça virada. Chega uma hora que incomoda, né? Ou você tá fazendo esforço pra mastigar uma comida que tá muito dura, começa a doer a mandíbula, né? Obviamente, o seio não vai estar muito duro, o leite não vai estar muito duro, mas às vezes essa dificuldade acaba gerando uma dor no bebê. Então, a primeira coisa que eu iniciaria para ti é, coloca a sua bebê, veja, muitas mães
coloca o bebê recém-nascido, que é desse tamanho do nosso braço. Coloca o bebê recém-nascido aqui e traz o bebê aqui. Então, o seio, o bico estaria aqui, o bebê tá aqui. E daí você acaba puxando a bebê pra cá. Dando pra ver muito bem. Você acaba puxando a bebê ou deixando você torta ou ela torta ou alguma coisa que fica ruim a posição. Então, a primeira coisa, segura ela, coloca os bracinhos aqui na frente, deixa a barriga com barriga, pega ela, pode pegar suportando aqui o pescocinho dela e colocando na sua frente, de uma maneira que ela vá direto ao bico do seio. Tá? Então, muitas vezes a bebê tá vindo, o peito, ele estaria aqui, tá? E acaba fazendo isso. Quando você faz isso, por mais, a bebê tá numa posição legal e tal, só que você tá virando seu seio de uma maneira que você acaba fazendo com que o leite não flua legal nos ductos, tá? O que eles deveriam estar assim reto, eles acabam estando um pouquinho pro lado. Isso favorece, por exemplo, o duto entupido na parte de fora, favorece um fluxo mais baixo, favorece uma mamada com mais esforço, tá? Então, você ter o teu seio certinho de frente para a cabeça do bebê, você tem que mirar a cabeça do bebê no seio, não o seio na cabeça do bebê, ok? Então, você vai vir com o seu bebê, mirar certinho na sua frente. Caso seja necessário, você apoia o seio com a sua mão, apoia com uma toalhinha, para você deixar mais fácil essa acoplagem e para você deixar os dutos mais retos ainda para aumentar o fluxo. Vamos falar algumas coisas aqui. Então, nem todo choro é fome. Isso é super importante que você saiba, porque senão você vai resolver tudo com leite. Quando você tá triste, você come chocolate ou você come, sei lá, um monte de comida e aquilo te dá uma sensação momentânea de prazer, né? Então, a mesma coisa acontece com o bebê. Não necessariamente seja a sensação momentânea de prazer, mas esse bebê vai estar estufado, vai estar ali cheio. E acontece que dorme. Na sua concepção, né, você vendo, parece que o bebê tá dormindo muito bem. Mas é a mesma coisa que você tirar um cochilo depois de um almoço que você comeu horrores, entende? Isso daí acaba sendo prejudicial para a produção de leite a curto prazo, porque você tá superalimentando um bebê e tá fazendo com que as pausas entre uma mamada e outra sejam maiores. Então, você começa uma bola de neve. Começa a dar leite, começa a dar mais pausa, tua produção começa a diminuir, a bebê não está tendo a sua dificuldade resolvida, e entra mais comprimento, e mais comprimento, e mais comprimento, uma hora você vê, desmamou, tá? Desmamou por quê? Porque você vai se cansar da colher, mesmo que você não se canse. Pode dar uma confusão de fluxo, porque a colher vem com fluxo mais rápido se você não souber dosar. Se você não quer que o bebê chore, você acaba dando um fluxo muito alto na colher, tá? Tanto na colher, quanto no copo, quanto na mamadeira. Existe a confusão de fluxo. E se você não tiver uma extratora muito boa que compense esse bebê na sua produção de leite, você caminha para a bola de neve do desmame, ok? Algumas coisas que tem aqui no seu relato que eu queria deixar muito claro. Pode ser baixa a produção nesses horários? Veja, a produção de leite não é assim, digamos que você está tirando com o extrator e você tira 10 ml nesse horário. Nossa, é baixa. Não, porque a produção de leite você não mede por extração, você mede por dia. Se você for medir e se você for uma pessoa da ordem exclusiva, né, que amamenta por extração. Então, nesses casos, você conseguiria ver como que tá a sua produção ao longo do dia. Mas assim, aí grita mais a questão da rotina, a rotina do bebê, né? Você não precisa ter uma rotina engessada, mas você precisa ter sonecas adequadas e confortáveis para o bebê, para que ele consiga acordar, passar aquele tempo acordado bem e que durma bem, né? Se imagine naquele dia que você não conseguiu dormir, que você foi postergando, sei lá, tava numa viagem, fui dormir 5 horas depois que dormiria normalmente, você vai acordar no dia seguinte moída. E é a mesma coisa, só que isso vai na bola de neve também. Vai acordando ruim num dia, ruim no outro, ruim no outro, ruim no outro, até uma hora que você resolve com leite.
O fato de você deixar o bebê no peito mais de 30 minutos não quer dizer nada, tá? Tua bebê pode muito bem fazer a amamentação dela em 5 minutos, 10 minutos. Então, o tempo não é uma medida. Quando você tem um bebê pequenininho que mama muito rápido, solta e pede logo depois, ou quando você tem esse mesmo bebê que ele demora muito tempo, ele dorme durante a mamada, ele reclama, ele chora, ele tá com esses sinais que você relata como sendo de insatisfação, a gente pensa em alguma dificuldade do bebê na amamentação, ok? Não que você é a culpada, digamos, porque está com uma baixa produção e o seu bebê não está recebendo a quantidade de leite que deveria, ok? Então, talvez seja a hora de abrir os olhos para uma outra coisa do que somente a produção, tá? Você relata que faz o protocolo Power Pump. Power Pump não serve de nada, tá? Power Pump é uma coisa que eu nem ensino. Power Pump é uma modinha, é tipo assim, vou te dar aí, se você pegar isso daqui e amarrar no dedo enquanto você faz a ordenha, você vai conseguir mais leite. Não acontece, tá? Então a Power Pump, ela é pra você fazer um estímulo de vários estímulos seguidos para você aumentar a quantidade de estímulos ao longo do dia. Mas daí você faz uma vez no dia, fica lá fazendo quase uma hora de extração, né? Então depende do protocolo que você faz, se é 10, 10, 10, ou se é 20, 20, 10, ou se é 10, 20, 20, você fica uma hora com a bomba no peito, que não vai te ajudar em nada, ok? Isso assim, Power Pump não tem nenhuma evidência, esquece. Eu não indico Power Pump, eu não ensino Power Pump, eu dou assim, você pode fazer Power Pump se você quiser, se tua cabeça te deixar tranquila, daí você faz ela desse jeito, mas não precisa, tá? Domperidona é um medicamento que não aumenta a produção de leite. Ele é um medicamento que ele pode dar o start na produção de leite numa pessoa que precise desse start como um efeito secundário. Pode acontecer ou pode não acontecer. Não se sabe qual que é a quantidade da população que responde a domperidona, mas pode ser que muitas das mães não respondam e você pode ser uma dessa mãe que não responde. Então, não adianta domperidona. Chá da mamãe, né? Mesma coisa do que a domperidona. As ervas podem ser galactogogas, mas o fato da erva ser galactogoga, que mesmo caso da domperidona, tá? Todos os galactogogos que são inseridos no seu corpo, seja o medicamento, sejam as ervas, sejam daí as ervas em chás, em extratos, em alimentos, em qualquer outra coisa, você não sabe, você não, né? As pesquisas não sabem exatamente qual população que responde a isso. Então, da mesma maneira, você pode tomar a erva galactogoga e não te fazer nenhuma diferença. E como você diz, mas esse padrão se mantém. Então, você é só mais uma das mães que tá tentando essas coisas e que não vai adiantar nada. E você vai ficar nadando, nadando, nadando e vai acabar se afogando na praia, né? Você fez ali no seu relato que ela ganha 25 gramas por dia, só que ela tava chorando muitas horas seguidas antes de começar a dar complemento que você oferta na colher. Só não colocou quantos ml de complemento que você dá aí. Você deve estar nos 30 ml ou você já está nos 90 ml. Um bebê aleitado costuma ingerir de 60 a 120 ml de leite materno. Sempre começando pelo início, tá? Sempre começando pelos 60. Você vai perceber que quando você faz essa complementação, a pausa que seu bebê fazia é maior. Então você pensa, nossa, não estava alimentado. Mas não, é só porque comeu demais e tá deixando a outra refeição um pouco mais para frente, certo? Então, o fato de você ofertar num dispositivo seguro, que é a colher, mesmo que se fosse no copo, existe a confusão de fluxo, que eu já mencionei, e existe o aleitamento em excesso, que é um outro motivo para o desmame precoce, tá? Essa oferta, não importa se é leite materno ou se é fórmula infantil, mas essa oferta desse complemento, principalmente quando o complemento é fórmula, tá? Mas se faz uma oferta do complemento e você não consegue compensar essa oferta com as ordenhas enquanto você está resolvendo a dificuldade do seu bebê, porque você tem que ver que o teu ponto de objetivo é aquele bebê que mama bem, né?
Você não quer ficar tirando seu leite, fazendo power pump, tomando um monte de medicamento, um monte de coisa e ficar sempre nessa, sempre patinando, patinando, patinando. Então, você quer resolver seu problema, certo? Você não quer ficar aí escrava de uma ordenha, tá? Você relata aqui também que ela demora bastante para mamar e dorme durante a amamentação. Então, esse é mais um dos motivos que me acende uma dificuldade da tua bebê em mamar. Ela pode estar se alimentando por gotejamento, que vem pouquinho leite. Daí quando vem um fluxo um pouquinho maior, que tua ocitocina tá ali expulsando o seu leite, ela acorda e mama, e daí já dorme, porque daí não vem leite e não tá conseguindo fazer esse esforço, tá? Você fala em tirar a roupa, já é uma coisa que não se usa mais, tá? Tirar a roupa do bebê para deixar desconfortável, para ficar com fome, para mamar. Em todo caso, se você estiver tirando a roupa dela para fazer o pele a pele, é outra coisa. Mantendo ela aquecida, mantendo ela confortável, tá? Então, não é para tirar a roupa para deixar o bebê desconfortável achando que vai mamar melhor. O estimular, comprimir as mamas, eu tô olhando para cima porque eu tô lendo o relato da seguidora, tá? E etc, para mantê-la acordada. Você fala que em alguns horários do dia, de manhã e de tarde, ela sai da mamada parecendo estar satisfeita, né? E esses horários coincidem com a redução do hormônio da amamentação. Não, tá? Não existe essa redução em horários específicos. Os hormônios, eles são excretados no nosso sangue por conta de estímulos. Então, a gente tem, por exemplo, a melatonina, que ela é excretada no nosso sangue, para induzir o sono. Então, você pega lá o ritmo circadiano do dia, começa a clarear, e então o corpo diminui essa produção de melatonina e você fica mais suscetível ao despertar. Durante o dia inteiro, você não tem essa produção de melatonina alta, digamos assim, te induzindo ao sono, e muito mais se você ficar acordada de noite, com luz, principalmente luz branca, você vai impedir seu corpo de fazer essa produção hormonal, tá? Então, o hormônio não funciona assim. São 8 horas, é hora de produzir melatonina. São 6 horas, encerrou a produção, galera, encerrou a produção, agora tem que acordar. Mesma coisa a prolactina, que acredita-se que tanto a prolactina quanto a ocitocina são os hormônios mais importantes da amamentação. A prolactina, né, o mais importante, e a ocitocina é responsável pela ejeção. A prolactina, ela tem o seu pulso no sangue 20 minutos, em torno de 20 minutos depois da mamada, cientificamente comprovado, tá? Então, não são só 2 momentos do seu dia. Quanto melhor e mais frequente, maior quantidade desse hormônio você vai ter no seu corpo. E melhor vai ser sua produção de leite ao longo do dia. Ela não é só de manhã e de tarde que tem, ou então que fala às 11 da noite e às 5 da manhã, não, tá? Isso não acontece. Então, toda vez que você tiver uma boa mamada, você vai ter uma boa produção de hormônio. Se você tiver uma mamada menor, você vai ter um pico um pouquinho menor, mas você ainda vai ter ele ali e ele vai voltar pro nível basal, ok? Então, corta essas 2 coisas, 3 coisas, né? 4 coisas: o Power Pump, o medicamento, o chá e os horários da prolactina, ok? Claro, você testou dar complemento na colher após uma dessas mamadas e ela dormiu muito bem? Porque sim, porque você aleitou ela de uma maneira fácil, sem precisar fazer esforço, que foi a colher. Não sei como que você fez a quantidade de complemento e nem como que foi esse fluxo, mas provavelmente foi muito mais fácil do que no seio, que a sua bebê, veja, pelo que você relata, eu daria certeza que ela tá com alguma dificuldade. O que você vai observar, tá? Se a sua bebê tá com dificuldade ou não. Primeira coisa, você põe ela deitada no bercinho de barriga para cima e cabeça reta. E ela vai virar para algum lado. Perceba se ela sempre vai virar para esse mesmo lado toda vez que você colocar ela deitada num lugar reto, tá? Então, num colchão, no berço, no chão, sempre vai virar para aquele lado. Ela dorme assim. Se você posicionar a cabeça dela para outro lado, vai dar um tempo, ela já vai voltar para cá. Outra coisa que você vai perceber, existe um seio preferido? Então, ela está mamando aqui e quando eu coloco ela pra cá, não vai, reclama um monte. Primeira coisa, você vai tentar
colocar ela na mesma posição, fazer a mamada aqui invertida, ou a posição cavaleiro, sempre sustentando aqui a cabeça dela, sustentando a sua mama para que você não faça com que ela faça o esforço, tá? A bebê tem que estar confortável porque é ela quem vai extrair seu leite. Você percebe se existem esses sinais? E outra coisa que você tem que avaliar é a rotina desse bebê durante o dia, dessa bebê durante o dia. Um bebê recém-nascido faz muitas sonecas, tá? Então é comum, é normal que mame a cada hora, a cada 2 horas, até o final do recém-nascido. E depois que começa a aumentar um pouco. Então aquele mamar de 3 em 3 horas não é, digamos, válido para o recém-nascido, tá? O bebê recém-nascido que tem o aleitamento em excesso mama de 3 em 3 horas. O bebê recém-nascido que mama no peito não faz essas mamadas de 3 em 3 horas, porque ele mama a menor quantidade, tá aprendendo a se autorregular, e então vai melhorando a sua extração ao longo do tempo e vai mamando cada vez mais rápido e começa a espaçar mais, tá? Então, antes de você pensar em aumentar a produção, em fazer qualquer outra coisa, eu indicaria que você fosse procurar um osteopata, mas olha, tem que ser um profissional que saiba o que está fazendo, um profissional que saiba identificar problemas na amamentação, identificar dificuldades desse bebê, tá? Aqueles que falam que tá tudo normal e que o bebê chora e que não tem que dar complemento mesmo, não, tá? Ninguém precisa de complemento, bebês não precisam de complemento, claro, ninguém, né? Existem os casos que precisam de complemento, mas a gente vê que tá tão comum dar complemento pro bebê, tipo, ai, gente, todo mundo, assim, eu não preciso nem perguntar, né? E eu não pergunto para as pessoas, porque muita gente nem sabe o que eu faço, mas eu não pergunto para as pessoas que eu conheço como que foi, ou qualquer coisa, mas sempre eu ouço, tá na fórmula desde a maternidade. Então, assim, acho que talvez 90% das pessoas que me contam sobre a amamentação é isso. Não, tá uma fórmula desde o primeiro dia. Então, uma das causas do desmame, tá? É uma das maiores causas. Então, procura um profissional que saiba identificar. Veja, não é assim, digamos, uma coisa barata, né? Ai, nossa, vai ser baratinho. Eu fui lá. Não, você vai fazer um investimento, só que esse investimento, pense como um investimento para a saúde do seu bebê. Então, pegar um profissional que seja mais em conta, mas que não seja assertivo, vai te sair mais caro no final. Então, pesquisa na sua cidade, conversa, procura em fóruns, procura no grupo das mães, procura no Google, não sei, você procura com alguém que saiba ou que já tenha utilizado os serviços, então você pode procurar dentre osteopata, fisioterapeuta de bebês, talvez terapeuta ocupacional, a depender, né? Não sei como que é a sua cidade, da onde que você é. Primeiro, eu procuraria um osteopata. Se não tivesse esse, daí procuraria um físio, uma fono, também pode ser. A pediatra, mas tem que ser uma pediatra que entenda de amamentação, entenda de pega, e uma consultora que também consiga te auxiliar isso, consiga auxiliar na pega. Lembrando sempre que a bebê vai ter que estar numa boa posição para mamar, tá? Nada de deixar o bracinho caído aqui para baixo, nada de deixar ela virada, nada de deixar torta assim com a cabecinha, tá? Tenta tomar água assim, não é legal. Tomar água com seu pescoço livre é a mesma maneira que o bebê mamar com o pescoço livre. O narizinho tem que estar livre, o queixinho tem que estar batendo no peito, a boca não deve estar em posição de força, tá? Não fazer covinha nas bochechinhas. Então a boca não precisa estar boca de peixinho, ela pode estar uma boca neutra, contanto que você veja que o bebê está deglutindo e que está confortável, ok? Então essa foi a primeira consultoria aqui desse bloco da consultoria de poder auxiliar as mães à distância e sem custo. Eu espero que vocês tenham gostado. Segue meu trabalho lá no Instagram. Eu falo muito sobre produção e sobre a qualidade do leite materno, né? O leite congelado, o que você pode, o que você não pode fazer com esse leite, para você dar um alimento de qualidade para o seu bebê. E principalmente sobre as extratoras,
tá? As extratoras de leite, elas são extremamente importantes. Da mesma maneira que você precisa ir atrás do porquê que teu bebê tá mamando mal, você tem que procurar uma extratora que mame tão bem quanto um bebê que mama bem mamaria. E essas não são aquelas super em conta ou cheia de firulas, como a que eu tô acostumado que muitas mães pegam. E você que tem alguma dificuldade, fica de olho lá nas caixinhas, nos stories do Instagram, que volta e meia eu vou abrir uma consultoria gratuita para poder te auxiliar da melhor forma e auxiliar você nesse processo tão intenso que é a amamentação, mas que quando passa, dá saudades.